E eu vejo algumas mulheres se auto-boicotam ou não se dão a chance para elas mesmas de crescer na carreira muitas vezes, porque o marido bloqueia, o marido diz que não vai conseguir. Para mim, na vida que eu tenho hoje, se eu não tiver um homem que me fortaleça, que esteja junto comigo nesta jornada, é muito difícil, muito difícil. Iria me travar muito. Para exercer tantos papéis que você tem. Acho que você levantou um ponto que é importante. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida na Empresa. Eu sou Luana Fleck e este é um espaço para conversarmos sobre gestão, liderança, empreendedorismo e principalmente sobre as pessoas que fazem as empresas acontecerem todos os dias. E hoje vamos falar sobre um tema que está transformando as empresas de todos os setores, que é a tecnologia, a inteligência artificial, e vamos falar sobre o futuro das vendas. A nossa convidada de hoje é Lila Anderson, gerente comercial sênior em uma empresa global de tecnologia para o setor de transportes de passageiros, com quase 10 anos de experiência em logística internacional. E ela vive diariamente essas oportunidades e esses desafios da transformação digital. Lila, seja muito bem-vinda à Vida na Empresa. Ai, Luana, eu que agradeço por estar tendo a oportunidade de estar num espaço desse com você. Com certeza vai ser muito edificante esse bate-papo. Lila, a gente vai falar de tecnologia, inovação e toda essa transformação ao longo do tempo. E antes da gente iniciar, eu quero que tu nos conte, né, a Lila por trás dessa jornada toda, né, em empresas multinacionais também. E tu é mãe. Sou né? mãe de um guri, aproveitar que eu tô aqui, né? Um guri. De um gurizinho de 3 anos, que é o Vince. É a alegria da minha vida, reforça o nosso propósito, né? Eu acho que o filho tem esse papel, às vezes, assim, de também ajudar a reforçar. E tu sempre trabalhou? Como é que foi tua Sempre jornada? trabalhei. Falando um pouquinho da minha jornada, é engraçado. Eu venho de uma família onde somos em 3 irmãs, 3 mulheres. 2 decidiram super estudar, fazer aquela coisa de faculdade federal, e eu sempre quis estudar, continuo estudando até hoje, mas eu queria trabalhar, começar a ganhar dinheiro logo. Então, sempre trabalhei. E quando eu tinha em torno ali dos meus 17 anos, né, eu já tive minha primeira experiência profissional. Rapidamente me vi dentro do ambiente de multinacionais, onde eu trabalhei por em torno de quase 10 anos, com logística internacional, transporte de carga, em grandes empresas do setor logístico. Depois eu pensei que eu queria dar uma guinada, entender um pouco mais da tecnologia, o comportamento do consumidor foi mudando, outras conversas foram aparecendo no meio corporativo, e eu falei, tá na hora de aprender um pouco do tech. Tive essa experiência de trabalhar, né, numa empresa muito conhecida, que é a Booking.com, e a combinação desses 2 ecossistemas, né, da logística, que passa pelo transporte ali, obviamente, com a tecnologia, me trouxe onde eu tô hoje, né, na Distribution, uma empresa alemã aí, líder de desenvolvimento de tecnologia para o setor de transporte terrestre. E é um grande desafio conciliar, né, a vida pessoal, a vida profissional. Imagino que, né, uma mulher dentro de uma empresa grande, e já trabalhou em várias, como tu consegue lidar com isso? Porque tu tem um filho pequeno, fora isso tem a casa, né, tem o autocuidado, né, que a gente tem que ter todos os dias, estar bem consigo mesmo, para também estar bem com os outros, liderar bem. Como é que tu lida com isso? Ai, Luana, acho que essa é a pergunta que a gente vai tentar responder sempre, mas é uma construção diária, porque são muitas camadas. Eu acho que quando a gente é mais nova, acaba que tudo fica muito urgente e a gente não tem muita visibilidade ou inteligência emocional, muitas vezes. A maturidade vai trazendo isso. E quando eu olho para a mulher que eu tô me tornando, a gente está sempre em construção, né? Sim. Sempre. Nunca tá pronto. Nunca tá pronta. A gente vai se transformando. E a mulher que eu estou sendo hoje, né? Muito mais ali centrada e conseguindo equilibrar esses papéis. Os papéis que eu tenho hoje.
provavelmente eu vou ter outros papéis daqui a alguns anos, mas é um desafio, sim, tira muito do nosso tempo ali, né? Como gerenciar esse tempo? Você cuidar de uma casa, você ter todo o cuidado, o amor, a presença para o seu filho, fazer um trabalho que entregue consistência, resultado, e como você falou, ainda cuidar da gente, né, do nosso bem-estar físico, mental, é muita coisa. Muito passa pela organização do Com tempo e certeza, o da gerenciamento agenda. do tempo. Muito. Uhum. É bem difícil, né, na minha opinião, a gente conseguir conciliar tudo, fazer tudo, né? Um dia ou numa fase da vida a gente se dedica assim mais à família, muitas vezes o filho é pequenininho, exige mais um cuidado Sim, até físico, né, e fisiológico, depois vai crescendo, né, viram adolescentes, hoje eu tenho 2 filhos já, minha filha tem 18 anos, então já é uma fase completamente diferente. diferente. E essa rede de apoio é muito importante, né, até para as mulheres que querem desenvolver uma carreira, crescer e trabalhar, né, numa empresa que exige viagens. Tu viaja Viajo bastante, bastante. eu também, e a gente precisa ter toda essa coordenação. A gente, né, eu me planejo ali, eu já sei o que eu vou fazer, acho que até novembro. Já está a agenda ali de viagens, Tá a no sangue. agenda de eventos, a gente precisa se organizar. E tem que gostar, né, desse mundo da vida na empresa. Dinâmico, né? Sim, eu acho que são algumas construções. Existe a ferramenta externa, a gente contar com apoio, às vezes, de terapia, ter o nosso momento de organizar o pensamento realmente, se dedicar para aquilo, né, na semana. Como você falou, a cabeça tá cheia de atividade, de programação em vários ecossistemas, casa, trabalho. Então, você ter aquele momento onde você se organiza mentalmente é extremamente importante. E existem as construções internas, né? E aí, fazendo uma ponte com a pergunta anterior, eu procuro me instruir o máximo possível em filosofia, em leitura, para entender que a vida ela pode ser mais tranquila, mesmo com muitos afazeres. A vida ela pode, deve ser mais equilibrada e que a gente, especialmente a mulher, não seja tão rigorosa consigo. Se permita, às vezes, errar, se permita ter medo, ter dúvidas e se permita pedir ajuda também, né? Então, hoje é isso, eu tento equilibrar o externo com o interno. Graças a Deus tem momentos que eu posso contar assim com a minha família, isso é imprescindível. E eu acho que ter um companheiro que também te joga pra cima, que quer ver você crescer e fala: não, você pode ser quem você quiser ser. Eu vou estar aqui, uma hora eu vou fazer e você vai me ajudar, outra hora vai ser o contrário e a gente vai se ajudando porque é o que você quer. Ter uma pessoa ao Que lado te que enxerga. ajude, que Uhum. esteja junto, que compartilhe também dos Sim, mesmos, né, valores que a gente, perfeito. porque vai impactar direto na carreira. Vai. E eu vejo algumas mulheres, se auto-boicotam ou não se dão a chance para elas mesmas de crescer na carreira muitas vezes, porque o marido bloqueia, o marido diz que não, né, não vai conseguir, eu quero minha mulher em casa, quero janta todos os dias, quero que tu cozinhe todos os dias, nada contra. Eu acho lindo as mulheres que, né, se dedicam somente à casa. Respeito, né, acho e valorizo muito isso, e respeito também a individualidade, né, e o gosto, a personalidade de cada pessoa. Para mim, na vida que eu tenho hoje, se eu não tiver um homem que me fortaleça, que esteja, né, junto comigo nesta jornada, é muito difícil, muito difícil. Iria me travar muito. Para exercer tantos papéis que você tem. Acho que você levantou um ponto que é importante. Existem várias dinâmicas familiares. É importante que seja uma dinâmica onde não se limite. Eu vim de uma casa onde meu pai era militar e a minha mãe dona de casa. Eu lembro de fazer trabalho da escola e perguntar qual a profissão da sua mãe? E quase todo mundo na sala respondia: dona de casa. O pai tinha profissão. Mas hoje, que a gente está inserido num outro tipo de mundo, né? Nessa correria, nessa modernidade. A gente muitas vezes vê homens líderes
que dizem, eu não casaria com uma mulher CEO, eu não casaria com uma mulher diretora. Eu acho que é aí que está o ponto a ser observado. Não vou julgar, mas vou observar. Porque a gente não pode se limitar, que foi exatamente o que você botou. Tem o respeito, tem a vontade genuína, mas limitar suas escolhas, às vezes a mulher está infeliz porque ela gostaria de fazer alguma outra coisa por um tempo, ou indeterminadamente, para sempre, e ela não se sentir livre para poder ter essa conversa, às vezes, dentro de casa. E toda escolha, né, é uma renúncia. Sim. Então, sempre tem um preço. Antes, vindo para cá, a gente estava conversando sobre os filhos, né? Hoje, meus filhos, né, já são grandes e eu vejo que eu tenho muito mais tempo, né, para mim do que antes, quando eram pequeninhos. Uhum. E fico pensando, a minha filha, né, vai morar em outra cidade. E aí eu fiquei em casa, eu, né, com meu filho, daqui a pouco ele também vai para o mundo, e se eu não tivesse esse ritmo de trabalho, ou se eu não trabalhasse, como seria, né? Às vezes se coloca a expectativa muito no outro, né, no filho, e a gente não vê que aquele filho vai ir para o mundo, e ele vai, tem que educar para o mundo, ou então até no marido, né? E ninguém é de ninguém. No casamento, É. na maternidade. E a gente tem que fazer o que nos traz felicidade, né? O que nos dá felicidade no dia a dia, para estar bem, para, né, viver uma vida ok. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, então se a gente não vive todos os dias bem, aproveitando, feliz, mesmo que esteja com muitas responsabilidades, olhar o lado bom disso e aproveitar, porque senão, gente, passa assim, amanhã pode ser que a gente não esteja aqui, então tem que ser bom. Tem que ser bom, tem que fazer valer a pena tudo isso que está acontecendo. Se eu puder comentar uma coisa que você falou, eu achei muito bonito. Tem uma frase de uma filósofa muito conhecida, eu falei que eu gosto muito de filosofia, então vou aproveitar. Sim. Eu acho que ela fala muito isso, construiu bem isso que você está falando, que é a Simone de Beauvoir. Ela, né, ativista feminina, filósofa, escritora, e essa frase eu gosto muito, que ela fala que nada nos defina, nos sujeite, né, que a gente possa ser, ter a liberdade como substância. Então, quando a gente se limita, eu sou só mulher, eu sou só mãe, eu sou o quê? A gente tem que ser muito híbrida. A gente acaba também se sujeitando, né? Eu sirvo para cuidar, eu sirvo para servir, eu sirvo para... E geralmente é para o próximo. Quando, na verdade, o que tem que refletir o que nós somos é essa liberdade substancial, que é a condição do ser humano de existência. Nós somos livres para poder escolher, criar nossa trajetória. Então, essa é uma construção de muitos anos, né? A beleza até da maturidade acho que está nisso. E se formos pensar, quantas coisas hoje nós fizemos para os outros, pensando nos outros, né? Atendendo os outros, servindo os outros, preocupado com os outros, e para no teu dia e se pergunta quantas coisas eu fiz para mim, mesmo que seja parar um minuto, rezar, ou agradecer, ou fazer um esporte, né? Ou se arrumar, se sentir bem de alguma forma. Então, a gente, nessa correria da vida que a gente tem, não paramos para pensar nisso. Total. A gente cuida, às vezes, melhor de outro, né, do que da gente mesmo. E não tem lógica. A gente deveria. E a gente continua fazendo isso, né? Ainda é difícil se desapegar por mil motivos, internos e também os externos, né? De julgamento, nossas culpas. Muito. Nossas questões. E dizem, né? Nasce a mãe, nasce a culpa. Nossa, perfeita essa frase. Nasce a mãe, nasce a culpa. Direto. Quando tá né, com o filho, tem que ser um momento que aquele é o momento mais importante da minha vida. Tô ali, né, com meu filho, presente, que às vezes passa o dia inteiro, mas tá ali, né, que tá ali junto com o teletransporte que inventaram, que é o celular, que é um teletransporte. Tu entra ali naquele mundo e tu te teletransporta para outro mundo. Então... tá bom. O quê? Ah, tá, faz aí o papá, né? Não tem profundidade. Não tem. Na relação. Procuro sempre estar voltando a isso, sempre estar voltando a isso, porque a tendência da nossa cabeça, do nosso cérebro, é estar sempre voando. Eu acho que
neurologicamente também, de tanta coisa que a gente faz e vai mudando de assunto rapidamente ao longo do dia, acho que o cérebro também demora para focar no aqui e agora, né? Como a gente está aqui, a gente precisa, né, estar presente, conversar, se conectar. E hoje a gente vê que com a tecnologia, ao mesmo tempo que aproximou, separou muito as pessoas, as famílias, os amigos, o que tem é a sensação que a gente está junto, mas ele separou bastante, porque a gente nunca está no momento presente, a gente está sempre voando pelo mundo e com dificuldade de voltar para o aqui e agora. Eu acho que esse é o mais importante. Se eu puder comentar isso rapidamente, é só a gente perceber. A gente passa o dia inteiro no WhatsApp marcando com pessoas. Quando a gente encontra com as pessoas, a gente ignora que elas estão ali e a gente passa a ficar no WhatsApp marcando com outras pessoas, Sim. sem aproveitar as que estão ali. Então, é sempre importante refletir sobre isso, sim. E a tecnologia vem fazendo muito isso. E tem muitos estudos ainda sobre essa transformação que a gente está tendo na nossa mente, no nosso cérebro, né, que mudou muito e a gente não consegue acompanhar a rapidez das coisas que estão acontecendo e a quantidade de informação, né? Hoje eu consigo organizar meu dia, que tenho bastante coisas, através, né, de tecnologia. Eu preciso usar a tecnologia. Eu tenho aqui, né, um aplicativo dentro da empresa que eu trabalho, a gente tem lá a Microsoft, então tem um aplicativo que está conectado com a minha assistente, onde eu Agenda, me lembro, calendário. e normalmente eu me lembro no banho, né, quando eu estou fazendo outra coisa, né, estou me deslocando, me lembro de coisas e eu tenho que anotar, e eu tenho essa organização, Uhum. né, junto com ela, compartilhado, anoto ali, depois despacho com ela. Tenho a pauta de assuntos com as pessoas, que eu vou me lembrando ao longo, né, do dia, anoto quando eu sento, né, para conversar com o gestor, eu tenho ali tudo anotado, senão, gente, não dá, é tanto assunto diferente, é tanta coisa Tanto que estímulo. muito, fora que tem que destinar o tempo, né, para tu preparar uma reunião, não pode ir: "Ah, vou para uma reunião", e Improvisada. tu tem que anotar na agenda o Sim. preparo daquela reunião, o estudo e tudo isso. Então é uma organização de tempo que tem que É. ter enorme. O time management é mágico. E e essa tecnologia, né, que veio para a vida das pessoas, veio também para o mundo do transporte, mudou muito, né, de 10 anos para cá, a gente teve uma mudança de tecnologia, mudança de hábitos, as pessoas Claro. mudaram também com a pandemia, né, Uhum. todo mundo se questionou muito. E como é que tu vê essa mudança no mundo, né, tanto no transporte ou das pessoas nesse tempo todo? Tu que trabalha com tecnologia. Eu vejo muito, E a questão também, das empresas conseguirem, ter mais informações do seu cliente e trabalhar mais focado também. isso é um ótimo ponto, foi um benefício. Bom, eu passei por diversos mercados, eles se conversam em algum momento, mas eu pude ver de perto sim, eu tinha 25 quando começou essa transformação dentro das empresas, né, essa digitalização, a necessidade pela digitalização. E eu acho que o que mudou realmente é que antes era o foco produto, vendedor, basicamente. E corta, 10 anos depois, a gente vê ali a experiência que o cliente tem, né? Passou a ser voltado para a experiência, até porque o consumidor, nesses últimos 10 anos, ele passou a ter muito mais acesso à informação. Ele tem mais acesso à informação, mais competição, mais coisas são mostradas, oferecidas. Então, e aí, em qualquer setor, as empresas vão precisar se modernizar para atingir, né? Eu acredito que o cliente e a empresa, eles vão mudando juntos. Não acho que não foi o primeiro cliente mudou, talvez a empresa, acho que foi acontecendo organicamente ali junto, mas o cliente passou a ter mais informação e a demandar mais. E as empresas
hoje tem mais dados também para poder decidir, né. Isso, Tem o fundamental. BI, tem sistemas, né, tem uma série de coisas, e tem a inteligência artificial. Hoje eu já uso bastante no meu dia a dia, para eu me organizar, para eu colocar informações também dentro da inteligência artificial, para me trazer novos cenários, que às vezes nós humanos temos ali a experiência de vida e profissional, às vezes a gente olha muito certeiro para algumas coisas, e a inteligência artificial traz esse olhar mais amplo, né, sem muita regra, sem muito histórico, então eu uso para me trazer, mais cenários. E na gestão de equipe também, eu falo demais em a gente colocar o nosso tempo, né, não para controlar tanto, né, o controle hoje já pode ser feito por IA. Quando a gente coloca o controle ou o robô e tem alguma inconsistência, né, sai Uhum, daquele padrão lá, tem a sinaleira vermelha, daí vai o humano fazer a sua, né, a avaliação e tomar uma ação em relação ao que está acontecendo. Então eu vejo que perfeito. está mudando muito, e o papel do líder também. Como que tu vê essa transformação toda, né, para as lideranças? Porque não pode perder o lado humano, né, Claro. da conexão com a equipe, mas também tem que se preparar diariamente para essa tecnologia e ainda ter o tempo de estar informado e saber o que está acontecendo no mundo e com os concorrentes e com o Muita cliente. coisa. Eu acho que uma boa liderança, vou me resumir a falar de boas lideranças, né, para ser mais construtivo. Hum, Elas estão focadas não em pedir que a inteligência artificial seja usada para substituir o lado humano, mas eu acho que para devolver tempo, que pode ser gasto, investido de outra forma. Então, a inteligência artificial, ela vem ali, a gente estava conversando sobre isso também na vinda para cá, né? Como que ajuda a gente a se organizar, a elaborar as nossas ideias, trazer perspectiva, ajudar com planejamento, às vezes financeiro, né? A gente usa até nisso. E quando a gente olha e faz um uso consciente, bom uso da ferramenta, e dentro da empresa, um CEO, uma diretora executiva como você, faz esse bom uso, eu acho que é super positivo, porque acaba devolvendo tempo para gente, que pode realmente ser usado não para ficar resolvendo chamado, ticket, problema, mas para pensar criativamente, pensar estrategicamente. E aí, de fato, a gente vê que a tecnologia, ela tá, né, a tecnologia com a inteligência artificial, ela tá vindo para ajudar a resolver problemas reais, né, é, tem que ver como aliado. como aliado. E Uhum. não como, né, como é que eu vou matar a Combater tecnologia e combater. humanos versus IA. É, O ser humano passou por grandes momentos aí na sua construção, na sua evolução, né? A gente teve a agricultura, a gente teve a industrialização e a gente teve a internet e agora uma nova virada na internet que é a IA. A gente vai se adaptar e é sempre isso, é sempre dessa forma, absorvendo, querendo construir junto, se adaptando. e bom, aproveitando toda a tua jornada até aqui, né, eu queria muito compartilhar a tua visão, compartilhar a tua história, e tu também trabalha no setor de transportes, que hoje não Sim. tem 20%, né, de mulheres, então eu estou aqui na luta para trazer mais mulheres, e foi muito bom, que tu aceitou o convite, estar aqui. Nossa. E que dica tu daria para as mulheres que querem crescer na profissão, que querem se tornar líderes e que querem, né, se desenvolver, tanto no setor de transporte ou tecnologia ou em outras empresas? Que dica tu daria para essas mulheres que querem crescer na profissão? Olha, Luana, não é por nada não. A primeira dica que eu daria é assistam aos podcasts da Luana e sigam a Luana nas redes sociais. É muito importante, de novo, a gente não se limitar. Acho que é importante a gente se instruir, ler, né, entender o que a gente quer e tem oportunidade. Acho que tem, Luana. É não ter medo, sabe, de querer crescer. Como você falou, 20%, isso é muito pouco. Isso reflete no dia a dia sendo uma mulher numa sala de reunião. É, Muitas vezes. e se cada mulher fizer apenas uma
ajuda a outra mulher por dia, Claro. olha a quantidade, né, de desenvolvimento, de coisas boas que a gente pode trazer. E eu penso muito que a gente às vezes tem, né, ou o privilégio, né, ou a sorte, ou outra palavra que queiram colocar, de poder ter voz em alguns ambientes. E quando a Uhum. gente tem voz e tem esse, né, privilégio ou autoridade para poder falar e poder influenciar outras pessoas, as pessoas têm o dever de contribuir, né, com Perfeito. as pessoas, porque Hum, às vezes é uma coisa tão simples que a gente acha que, ah, não, isso aqui é meio óbvio, né? Ou tenho acesso a conhecimento, a pessoas e a ideias, e não compartilhar isso eu acho um enorme egoísmo. É um enorme egoísmo. E você falou uma coisa tão bonita, né? É pessoas com pessoas. Porque se a gente se restringir a homem versus mulher, a gente nunca vai sair da onde a gente esteve por tanto tempo, né? Acho que a gente falar em liderança feminina, cara, a gente tem que olhar para a liderança como algo do indivíduo, né? A competência, a visão, o olhar, a perspectiva, ela independe do gênero, né? Ela vem, a competência, ela vem do ser. Então, isso que você falou, verdade. A E gente precisa somar compartilhar. forças. A gente precisa. E Uhum. com a diversidade a gente É. cresce. Com a diversidade, a É gente cresce, importante inclui. estar com pessoas diferentes da gente, ter pensamentos diferentes, histórias diferentes, para que a gente consiga também crescer e se desenvolver, Com né? certeza. Só conseguimos crescer e ver outros olhares, ter outros pensamentos, se também tem não é um conflito, mas quando trazem algo novo. E é tão bom isso, né? Não, isso é necessário, é Tirar a bom, gente da necessário. zona de conforto é É, importante. e isso responde de novo o que você perguntou ali, né? Como que você faz, como que uma mulher pode fazer para conseguir alcançar esses lugares? É isso, sair da zona de conforto mesmo. Vai ser mais difícil para a gente em alguns momentos? Sim, mas que não seja uma reclamação, que não defina sua trajetória, mas que Uhum, faça você olhar e falar, cara, vou fazer, e quando eu estiver lá, eu vou ajudar quem precisa também, uhum. né? Compartilhando, estendendo a mão, dando oportunidade, Dando dando coragem, coragem, isso porque aí, é preciso sim ter é coragem, preciso. né? Crescer na profissão, né? Atuar como líder em qualquer ambiente exige coragem, a pessoa é mais olhada, a pessoa é julgada, e enfim, tem tantas coisas que às vezes não, é tudo lindo, maravilhoso, chega lá, Onde não, ela tá, né? Olha a é vida dela. dolorido, Nossa, não é é um custo muito fácil, alto, né? muito. É um custo Então, muito para alto. toda escolha tem uma renúncia, e Sim, ser 100% em tudo não vai. Uma hora tu vai ser boa mãe, outra hora boa esposa, outra hora boa profissional, boa em tudo, exatamente em tudo, no mesmo momento, eu terrível acredito que não consigo? existe. Não É, tem, não tem como. não tem. Sobre-humano. A gente tem que ir balançando, olha, dá o teu melhor, faz o teu melhor, né? Hoje não foi tão bom, levanta que amanhã vai ser melhor, né? Puxa outra pessoa contigo, quando tu não tá bem, né? A outra pessoa te puxa também, e a gente vai, né? Assim, um Se dia depois do ajudando. outro, se ajudando, e aí também a vida fica muito mais leve, muito melhor quando a gente está com pessoas que nos fortalecem, nos ajudam e que uma contribui com a outra também. Nossa, certeza. Então, muito obrigada pela tua presença aqui, Ah, foi ótimo, fico muito feliz de poder contribuir com outras pessoas que muitas vezes têm alguns problemas, dilemas, algumas dúvidas, e que às vezes né, um depoimento, uma frase, né, um pensamento, a gente acaba contribuindo com muitas pessoas que a gente nunca vai ver na vida, a gente nunca vai ver essa pessoa, nunca vai ter, né, às vezes até esse conhecimento, mas é isso que também é o bonito da vida, a gente poder contribuir com os outros e largar para o mundo coisas que também reverberem de forma positiva e que compensa. E no final das contas, né, tudo volta, de alguma forma as coisas voltam. É assim que eu acredito. não, mas tudo volta. Obrigada.
Lila, foi um prazer conversar contigo, tantas reflexões sobre os aspectos da tecnologia, da inovação, liderança e principalmente sobre como a gente pode se preparar para o futuro sem perder o que nos torna humanos. E muito obrigada também por compartilhar tantas histórias, né, tanto da tua jornada nesse mundo do transporte e da venda. E quando as pessoas crescem, os negócios também crescem. E muito obrigada a todos que nos acompanharam aqui. Te vejo no próximo episódio do Vida na Empresa, no YouTube e na Streaming TV.